Boa noite, experts. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso podcast. E, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que façam a sua inscrição no canal, deixe o seu coraçãozinho, né? Dê o like, faça os comentários, tá bom? Estou aguardando vocês. Eu, William Santana Martins, perito contador. Eu, Valéria Barilucci Martins, contadora, perita judicial. Estamos aqui hoje para bater um bate-papo com vocês mais do que impressionante. E além disso tudo, vale cada minutinho de atenção de vocês. E para falar hoje, nós vamos tocar num assunto muito importante, William. Nós vamos falar sobre a classe contábil, né? Nós vamos estar falando para vocês como é que está o contador hoje. Com tantas mudanças, né? Qual o perfil dele hoje? Como ele fez para se atuar de tantos anos para cá, com tantas mudanças que nós tivemos? E para falar disso tudo, porque não é só um trechinho, nós temos uma pessoa aqui, gente, mais do que especial. É aqui, ó, do coração. Não é isso, William? Sim, é isso. E eu vou falar para vocês, eu vou ler o currículo dele aqui, para vocês entenderem de quem que eu estou falando, tá? O nome dele, o Herbert Fernandes, é contador, educador, é liderança atuante no cenário contábil, goiano e nacional, graduado em Ciências Contábeis pela Unianguera. O Herbert construiu uma sólida carreira acadêmica e institucional ao longo das últimas décadas. É mestre em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção, no Paraguai. Possui uma trajetória de especialização que inclui pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil pela PUC Goiás, pós-graduação em Controladoria e Finanças pela Unianguera, MBA em Contabilidade e Gestão Pública, Universidade Católica de Brasília, e sua dedicação à educação o levou a atuar como professor universitário desde 2008, sendo também coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unianguera entre o período 2012 e 2019, período no qual contribuiu ativamente para a formação de centenas de contadores do nosso querido estado de Goiás. Além da atuação acadêmica, é sócio da empresa Método Auditoria e Contabilidade e Serviços Limitada, onde atua na prestação de serviços especializados em auditoria, perícia e consultoria contábil. E não parou por aí. O Herbert também tem destaque na área institucional. Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, do período 2016 a 2018, promovendo eventos, treinamentos e ações de valorização da nossa classe contábil. Conselheiro Federal por Goiás, do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, onde integra a Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina, atuando na análise de processos éticos e na normatização da conduta profissional dos contadores em âmbito nacional. Então, pessoal, olha só, com sólida bagagem técnica, acadêmica e ética, o Herbert representa a síntese entre experiência, prática e compromisso com a valorização da nossa classe contábil. Mas além disso tudo, ainda tem mais. Nessa trajetória linda que você falou para todos nós, o Herbert é esposo de Solange, tem filhos, 2, Davi e Miguel, e ele está aqui hoje conosco para participar desse bate-papo lindo nosso. O Herbert, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo, Herbert. Obrigado, William, obrigado, Valéria. Rapaz, que currículo é esse? Eu mandei um currículo tão pequenininho, você vê isso. Mas agradeço o carinho, agradeço as palavras incrementadas no currículo aqui, de tudo que você falou, William e a Valéria, são duas coisas que só poderia resumir o currículo: a contabilidade e a família.
Contabilidade e família. E a família. Que maravilha. Né? Interessante você falar. É. Então, por isso que você já citou aqui, né? Todo esse currículo grandioso, maravilhoso, que mostra profissionalismo. Você, no final, ainda colocou, né? Esposo de, pai de, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Né? Nós falar, sempre lembrarmos da família. Porque ela que está conosco ali, né, o tempo todo, pelo currículo desse aqui, eu imagino que você deve viajar constantemente. Né? Porque o CFC, o Conselho Federal, fica em Brasília, se eu não estiver enganado. Isso, né? isso. Então você deve fazer essa ponte aí diariamente. E a família, né, fica ali na expectativa, aguardando, né, dando apoio. Exato, né? exato. Principalmente da época da academia, né? Quando a gente dava aula no União Anhanguera, a gente foi, naquela oportunidade, vou chamar, presenteado em ser coordenador do curso de Ciências Contábeis da faculdade, ora universidade que eu me formei, ter a oportunidade de ser, entre aspas, né, pelo cargo, o chefe dos meus professores lá de trás. Que isso. Né, como o professor Valdir Mendonça, professor Jovassi, deixa eu ver se eu lembro de mais alguns, mas eu tive a oportunidade, né, de ser acolhido por eles. Então, assim, tudo que está no currículo, a gente vai falando assim, poxa, eu fui presidente, eu fui vice-presidente, eu fui não sei o quê, não sei o quê. Tem um detalhe importante que o currículo, ele guarda, que são as pessoas que ajudaram a gente fazer a manutenção daquele postulado que alguém ou algumas pessoas nos atribuíram, né? Então, lá no Conselho de Contabilidade, quando eu fui vice-presidente de desenvolvimento profissional, quem me deu muito apoio lá foi a Mariane, que é uma servidora da casa lá, fantástica, né? E tantos outros lá. Então, assim, a gente não é só merecer o cargo ou postulado em determinada entidade iniciática. Uhum. É você também ter a sorte de ter pessoas ladeadas com você para que possa te ajudar nessa jornada. Né? Então, eu sou muito grato. Por igual no caso do escritório, da Método, né? Você está falando em viagens, né? Todos os meses a gente passa quase uma semana por mês no Conselho Federal, nas reuniões regimentais. Então, você deixa toda uma estrutura para trás. E nós de Goiás temos ainda o privilégio, tanto eu como o conselheiro Rangel, nosso ex-presidente do Conselho de Contabilidade de Goiás, de estar pertinho daqui. Imagina as outras pessoas, gente que faz uma jornada enorme do Acre, Rondônia, Roraima, que são voos horrorosos, né? Então, assim, se você não tiver uma estrutura por trás, pessoas entendendo o que você faz, para que possa resguardar aqui o nosso maior patrimônio, né, que é o escritório, patrimônio profissional, que é o escritório. Então, de certa forma, você fica sossegado. E lá na Método, né, você sabe muito bem, né, você é filho, né, da Método Contabilidade, que foi fundada em 79 pelo meu tio, né, o Vanderlei Fernandes. E lá nós temos o costume de ter funcionários longevos, né? Que não porque estão lá sem opção, mas é porque, de certa forma, a gente proporciona a eles um ambiente familiar, um ambiente agradável, né? De convivência, né? Com as famílias. Então, se você não tiver essas pessoas por trás para que te dê o suporte necessário, então, de nada vale esse currículo. Como eu falei da questão da família, né? Da Solange, do Davi e do Miguel. Nesse episódio agora de março, os nossos ouvintes, enfim, nossos internautas vendo o podcast, eu tive um problema muito sério de saúde, onde eu passei mais de quase 30 dias, para ser mais exato. Tive um problema culminado da H1N1, com problema diabético. Tive uma infecção muito séria pulmonar, que quase realmente, né, me levou embora. E fiquei 10 dias entubado. E uma das pessoas fundamentais, as duas, para ser mais exato, que me proporcionaram retornar, foi a Solange, minha esposa, e minha mãe. Uhum.
Elas foram fundamentais. Maravilha. E a gente... Porque a gente fica pensando aqui, né? Você falou aí das pessoas que dão o apoio, né? E nós sabemos que você também é exemplo. Né? Você é uma pessoa que as pessoas, que os contadores olham e falam, nossa, eu quero chegar igual o Herbert. Né? Porque você foi do Conselho Regional Jovem, não é isso? Você conta um pouquinho para nós sobre isso. A convite do presidente Edson Cândido, nosso querido, deixo um abração para ele. Eu sempre costumo dizer, né, o nosso oráculo, né, a nossa referência, a contabilidade goiana, a estrutura dela hoje é o que é, graças ao bom trabalho que o Edson... E ele, né? você sabia que ele foi meu professor? É mesmo? O Edson? Foi, o Edson foi meu professor. Não, eu também gosto muito do Edson, foi meu presidente do conselho. Ele só tem um defeito. Ele torce pro Atlético. Então são dois com defeito. Eu também torço pro Atlético. Então tá danado, ó. Então tá tranquilo. Então o Edson, naquela oportunidade, né, nos chamou, porque a minha história do CRC Jovem, a gente tem que voltar ao tempo. Vou contar uma história rápida para vocês. Eu cheguei em 2003. Vamos fazer uma cronologia. Em 2003, eu fui convidado. Eu era presidente do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis do Anhanguera, naquela época, a faculdade Anhanguera ainda, de Ciências Humanas. O professor Valdir Mendonça, que é um outro querido, deixo um abraço para ele também, que para mim é o melhor auditor independente de Goiânia, competentíssimo, sabe? Eu tenho uma referência muito grande também pelo Valdir. O Valdir era coordenador e o Valdir convidou o Alcedino para que ele pudesse dar uma palestra no Dia do Contabilista. O Alcedino foi, ele era presidente do Conselho Federal de Contabilidade naquela época. Eu também não posso deixar de franquear um abraço para ele. O Alcedino também é um cara muito querido, muito competente. São os baluartes da contabilidade goiana, né? Exatamente. Os grandes medalhões. Né? E ele virou para mim e falou assim, Herbert, olha, você conhece a FENESIC? Eu falei, não conheço. A FENESIC é a Federação Nacional dos Estudantes de Ciências Contábeis. É uma federação criada em 1998, ela foi criada em Goiânia. Olha que a gente não sabia. Ela foi criada, se não me falha a memória, na oportunidade do Congresso Brasileiro de Contabilidade que teve aqui. Agora não lembro a data do congresso aqui, foi em 98, ou enfim, ou 94, não lembro mais. Bom, aí ele falou assim, vai ter um encontro, tem um calendário. Esse calendário consiste, no mês de julho, que é mês de férias, os estudantes fazem um encontro nacional em alguma localidade do país. E qual que é a discussão deles? Não é discussão política partidária, é discussão da melhoria do curso. Então, eles tinham 3 estandartes, que era a melhoria da grade curricular dos cursos de ciências contábeis no país. Naquela época, eles lutavam também para que coordenador de curso de ciências contábeis não fosse administrador economista, que fosse contador, ou qualquer outra pessoa, mas tinha que ter a formação como contador. E, naquela época, o entusiasmo para que essa juventude contábil pudesse ocupar cargos dentro do sistema contábil brasileiro. Então, esses eram os 3 estandartes deles. E naquela oportunidade, o evento foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dentro da Universidade Católica Dom Bosco, que é o CDB. E foi eu, o Renato Rodrigues, que é carinhosamente a gente chama de Renatinho, que é contador, advogado também, é um contador em Aparecida. Falei, Renato, vamos lá conhecer isso? Vamos. E o Renato, na época, também estava em fim de mandato do DCE da Anhanguera, União Anhanguera. Naquela época, a Faculdade Anhanguera. E a gente resolveu ir. A gente foi de ônibus, só nós dois, e a gente foi muito bem recebido. Muito bem recebido, principalmente para as lideranças lá. As pessoas já estavam na liderança do movimento. O evento foi ótimo, o Alcedino palestrou, o Alcedino gostou muito que a gente fosse. Aí falou assim, vai lá fazer uma visita no Conselho Federal para mim, em Brasília. Mas tá bom. Aí, isso foi em 2003. Em 2004, o Alcedino, ele já estava em fim de mandato, entrou o presidente Martônio. E o presidente Martônio criou
o Projeto Nacional de Integração Estudantil do Conselho Federal de Contabilidade. E aí o Alcedino falou assim, eu quero indicar uma pessoa. Mas deixa eu te Tá. perguntar uma coisa, bicho, curiosidade. Uhum. Nessa trajetória toda sua, que você deparou com todas essas instituições, né? Que a classe contábil tem até hoje, Uhum. que muitos estudantes na classe contábil, tenho certeza que não têm conhecimento, que nós temos, né, lá dentro do CRC, possibilidade de participar de tudo isso, não é verdade? Exatamente. Hoje, nos dias atuais, nem se fala. Né? Nem se fala. Hoje, o movimento estudantil, ele é uma joia do sistema contábil brasileiro. Naquela época, tinha uma resistência por 2 fatores. Primeiro, porque pelo conservadorismo dos conselheiros dos estados e do Conselho Federal de Contabilidade, então, o entendimento de estudante era aquele entendimento de de movimento socialista, de movimento focado basicamente nas bandeiras partidárias. E eles, de certa forma, não queriam aquilo. Trazer com medo de uma certa contaminação, pode dizer assim. Claro. Então eles foram vendo, depois do Alcedino, depois da criação dessa entidade dentro do Conselho Federal, aí foi nomeado representantes de todas as regiões, e eu representando o Centro-Oeste e eu representando a FENESIC. Em 2004, em Minas Gerais, eu fui nomeado como presidente. Por um ano só no meio daquela moçada toda, eu acabei... Né, eu e o professor Ednei, que hoje é professor da Universidade Federal de Goiás. Inclusive, hoje ele é o coordenador da FACE, lá do organismo lá de Ciências Contábeis, Administração e Economia da Universidade Federal. Competentíssimo também. E eu descobri algumas coisas, passei para o Conselho Federal e naquela época tinha Joaquim Bezerra, que é do Piauí, que vai ser o nosso próximo presidente do Conselho Federal hoje. Bruno Citônio, né, que também é um outro cara competente. Hoje ele é secretário de Finanças de João Pessoa, um cara muito influente na política paraibana. E tantos outros agora que eu não vou lembrar, que vieram desse movimento de 2002, 2003, 2004. E aí, quando mudou a lei, a lei 9295 de 46, nossa lei regente, na verdade, nosso decreto-lei, incluiu-se a educação continuada, porque eram só 2 pilares. Aí o terceiro pilar veio a educação continuada, onde propôs o quê? Atender a questão da juventude contábil brasileira e também a valorização da mulher contabilista. Uma coisa que eu sempre falo aos 4 cantos, para quem quer me ouvir, como eu já te falei, eu sou um cisquinho dentro do sistema, mas o sistema contábil brasileiro, de forma natural, sem esse movimento que a gente vive hoje, de lacração, é um movimento de imposição das minorias, o Conselho Federal trouxe de forma natural e de forma competente a imagem do estudante de ciências contábeis, visando que ele possa ser o profissional do futuro e ocupar os cargos, né, direcionais do sistema contábil brasileiro, e principalmente a mulher contabilista. Né? A gente tem a grande referência lá, a nossa querida ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, da AIC, Maria Clara Bugarim, que é a alagoana, que ela é espetacular. E tantas outras, a nossa mãezinha, a Maria Constância da Bahia, a Vitória, que infelizmente, do Rio de Janeiro, que infelizmente agora foi embora, mulheres guerreiras, que não tinha aquela questão, olha, vou fazer porque eu sou mulher. Não. Eram mulheres que se equiparavam ao trabalho e faziam, às vezes, a diferença. E tantas outras. Hoje, nossa vice-presidente lá da Câmara de Fiscalização do Conselho Federal, a Sandra Campos, a Sucena, nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, né? Mulher guerreira, sabe? Que está fazendo um baita de um trabalho no Conselho Regional de Contabilidade, colocando o Conselho nos patamares que nós nunca imaginamos, né? Politicamente, de forma institucional. Ela é muito agradável, enfim.
Então, esse movimento da juventude contábil brasileira e da mulher contabilista veio de forma natural, orgânica, sabe? E nunca teve esse movimento de lacração dentro do Conselho Federal, ao contrário, sabe? Sempre houve a questão das inclusões, de forma muito natural. Então, eu mesmo eu tenho muito orgulho de fazer parte do Conselho Federal, né? De diversas vertentes, mas essa de ter fomentado a juventude contábil brasileira, né? Eu tenho o prazer e o carinho e a modéstia momentânea de falar que eu ajudei a construir isso. Né? Mas me conta aqui uma coisa. Nisso tudo, você falando, contando, eu tô voltando lá no tempo com você, né, amor? A gente fica vendo você falar, a gente tá voltando lá no tempo. Eu me lembro muito do seu início, né, da sua carreira lá atrás, quando você começou lá no escritório, né, amor? Não foi isso? Que a gente estava junto lá e tal. Mas me conta aqui, o que te despertou para você falar assim, não, eu vou seguir essa carreira? É interessante você falar isso, porque quando nós estávamos falando do jovem, né? O jovem, às vezes, não pensa no curso ciências contábeis. Né? Parece que não vê, aquilo não chama muita atenção. Isso. Sempre fala, não, quero ser médico, quero ser advogado, né? E agora estamos falando aí da classe contábil. Né? Então, como que é interessante, né? Como despertar isso aí? Como despertou em você que você chegou assim e falou assim, gente, eu vou prestar vestibular para contabilidade, vou ser contador. E aos poucos a gente foi descobrindo aí na sua trajetória o engajamento por onde você passou. Mas onde que veio o despertar? O despertar veio de duas situações. A do meu tio, né, me deu muita influência. Tio Vanderlei. Meu tio Vanderlei, ele me deu muita influência. Eu não posso nem falar muito dele hoje, não. Hoje está difícil. E também, quando eu passei no vestibular, eu passei na Católica e passei na Anhanguera. E eu resolvi ir para a Católica. Então, aquela ilusão de ser maior, enfim. E aí, lá quando eu fui para a Católica, eu vou falar uma coisa aqui que é até pesada, mas eu não fui bem tratado na Católica. Eu não fui bem tratado. Eu tive um problema muito sério lá, com relação... Porque lá, naquela época, a Católica, ela tinha a questão da pré-matrícula. Que quase nenhuma faculdade em Goiânia... Era só ela e a Anhanguera, né? Que tinha os cursos de ciências contábeis. E eu perdi a pré-matrícula. Porque você perdia a pré-matrícula, você tinha que ir para outra turma. Né? E aí eu cheguei lá... Você está devendo a parcela eu lembro direitinho, da parcela de fevereiro de 98. Falei, não estou devendo. Não estou devendo. Porque meu tio que pagava o meu curso naquela época. Né? Ele que me ajudou a princípio. Não estou devendo. E aí eu fui chamado num diretor financeiro que tinha lá, que eu nem me lembro também o nome, também nem vale a pena também, se eu lembrasse. E falou assim, olha, nós temos indícios aqui que o senhor fraudou o boleto bancário. Era o Banco Bandeirantes naquela época. Eu estou falando de 98. E eu fiquei desesperado. Eu liguei para minha tia, eu tenho uma tia que eu adoro demais, é a tia Abigail. Ela é procuradora, né? Procuradora federal. Falei, tia, tá acontecendo isso. E ela trabalhava, na época, na Universidade Federal. Ela coordenava o departamento jurídico da Universidade Federal. Ela estava cedida. E naquela oportunidade ela era amiga da reitora da Universidade Católica, hoje PUC, que eu não me lembro o nome dela. Acho que era Célio Cléry, alguma coisa assim. E aí, minha tia entrou em contato, ela pediu para apurar o que estava acontecendo. Aí foi descoberto que era um erro de conciliação bancária. Meu Deus. Do Banco Bandeirantes, porque dentro da PUC, lá perto da biblioteca, vocês estudaram, foi na PUC, né? Não, fiz a Anhanguera. Na Anhanguera? Tá. Tinha um pequeno posto do Banco Bandeirantes, era um posto tão pequenininho, ficava lotado de gente, era coisa quase que desumana. E houve um erro de conciliação, aí eles me chamaram depois lá. Não, isso acontece porque a coisa é muito manual e tudo mais. Eu falei assim, eu não quero ficar aqui mais.
Eu fiquei muito contrariado. Muito contrariado e envergonhado. Aí eu falei pra minha tia, eu não vou fazer mais esse curso. Aí veio o meu tio e me esculachou. Você vai estudar que não sei o quê, brabo daquele jeito. Aí eu falei assim, então me fala onde é que eu vou. Aí minha tia conhecia a Ronilda, a professora Ronilda Moreira da Paz, que hoje até hoje está lá na Anhanguera, lá, a querida. E foi que eu fiz a transferência. E a Anhanguera foi a transformação da minha vida. Sabe? E estudou lá e chegou a ser coordenador. Então, aí lá eu conheci o professor Valdir, que foi um outro elemento de transformação daquela descrença que a católica, a PUC hoje em dia, provocou. Eles foram, cada personagem na Anhanguera começou a me ajudar a construir a vontade de fazer ciências contábeis. Primeiro foi meu tio, naquele esculacho que ele deu. O segundo foi a minha tia, porque minha tia formou lá em Direito e Administração, na década de 70. Meu tio também formou lá, né? Depois foi o Valdir. Foi o professor Valdir, que eu lembro, teve um episódio que, quando eu comecei lá em 99, eu tive um problema muito sério de trombose na perna. Você vê, novinho com trombose na perna. E eu não pude fazer uma prova dele. Eu tinha ido para casa da minha avó no sábado à noite, isso já alguns dias depois. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, o professor ligou para você agora. Nossa. Gente, um professor, sábado à noite, ligar para cá. Naquela época, quase que não tinha celular, né? E eu fiquei muito curioso. Eu quase não dormi. Falei assim, poxa, eu devo ter feito uma lambança grande. Bom, só liguei pensa pior, né? a gente pensa no pior. E eu liguei para ele. Aí ele falou, tudo bem? Ué, tudo bem. Aí eu não conhecia ele. Não conhecia assim, na intimidade. Conhecia na sala. E ele falou assim, olha, eu tô com uma prova sua aqui. Na verdade, eu fiz a prova, mas eu não tinha condições de ficar sentado. E não falei nada, naquela bobagem, né? Ele falou assim, eu tenho umas pessoas que te conhecem e me falaram que você não é uma pessoa relapsa. Você tem como vir aqui à tarde, domingo à tarde, na casa dele? Não, pô, sim, você me dá o endereço. Eu fui. Ele mora ainda lá no setor sudoeste. Sentei lá, ele me recebeu muito na casa dele, fui ao fundo da casa dele, tinha uma área muito grande, uma casa muito agradável. Ele sentou, ele conversou um pouco comigo, expliquei a situação para ele, o que eu tinha cometido, o que eu tinha acontecido comigo. E ele falou assim, pegou um pedaço de papel e falou assim, faz essa prova aqui para mim. Você consegue fazer essa prova para mim? Aí eu falei assim, não, consigo. E eu fiz a prova em 10 minutos. Eu lembro que era... A última questão era uma DOAR. DOAR. Uma DOAR. Ele pegou... eu não estava errado, não. Fechar a prova. Meu Deus. E dali em diante, que eu vi a parte humana dele, eu acabei ficando muito amigo dele. Eu era presidente do centro acadêmico e ele era coordenador. Então, todo o dinheiro que a gente recebia da faculdade, o centro acadêmico tinha uma verba, e não era uma verba pequena. Era naquela época, a gente recebia, R$350. Presumo que fosse hoje 1.500, 2.000 por mês. E todo o dinheiro eu passava para ele para que a gente pudesse fazer eventos. A gente, em conjunto com a coordenação, a gente dava placa para os formandos, a gente ajudava formandos que não tinham condição de pagar os eventos. A gente fazia semana contábil, salgadinho, sabe? Então, assim, a gente revertia 100% daquele dinheiro para as questões da faculdade. E aí, depois, eu fui fazer parte da diretoria do DCE, que era um organismo maior. E lá, eu convenci muitos, e tinha uma pessoa, um amigo nosso lá, que era o Alexandre Costa, de juntar o dinheiro. Então, os primeiros ar-condicionados que a faculdade de Anhanguera teve, que foi no curso de Direito, foi o DCE que pagou. Eram 48 caixotões de ar-condicionado.
Então, tanto o professor Gioveni, que era o reitor na época, o Valdir, e as pessoas da diretoria da Anhanguera, porque naquela era não era a Uni Anhanguera ainda, né? Então, viu que a gente tinha um movimento de responsabilidade. Então, a gente tinha um certo respeito, principalmente com os professores. Sabe? Então, eu vi que da ciência contábil, do meu estudo, eu poderia auxiliar ou ajudar outras pessoas a auxiliar para que as pessoas pudessem gostar do curso. Do curso de contabilidade. Quantas vezes nós pagamos... Vou falar isso aqui, sabe? Nunca disse isso. Algumas pessoas que presenciaram, mas tanto eu como o Alexandre Costa, que era o presidente do DCE, que era do curso de economia, a Gislene, que era do curso de administração. Quantas vezes nós pagamos mensalidade para pessoas carentes? Às vezes ia lá na fila para fazer matrícula, estava uma mensalidade pendente, 2. Eles iam no DCE. Então, assim, a filtragem era a confiança. Aí a gente ia lá, conversava com a tesouraria, pagava, sabe? Então, essa questão da gente pegar aquele recurso da própria faculdade para ajudar os próprios alunos, sabe? Então, tudo isso, esse conjunto de coisas... Foi me dando substância para ir gostando da profissão e da ciência contábil. Muito bom. Sabe? Agora sim. Você sabe que eu recebi uma mensagem aqui, ó. Paulo mandando assim, pergunta se o Herbert ainda joga no gol. Você já jogou no gol? Você era goleiro? Era goleiro. É o Paulo... É o Paulinho da Meta. É o Paulo da Meta? Oh, meu Deus. Jogava. Você lembra? Lembro. Nosso goleiro. Agora, você era atacante, ele era goleiro? Eu era atacante, ele era goleiro. Você, o Marcelo Albino, o Marcelão, jogavam bem. O Paulo, que a gente carinhosamente chama de Paulo Bocó, né? O Paulo também jogava bem. Jogava. E ele joga bola ainda, ele é bom. Eu não. Eu só bati no gol, não foi bom, não. Agora nem se fala. Então vamos voltar aqui para a nossa atualidade. Vamos voltar aqui um pouquinho, Herbert, né? Na nossa classe contábil atual. Com tantas mudanças, com tantas evoluções que nós tivemos de lá para cá, o que está sendo assim essencial para quem está iniciando a carreira contábil ou para quem já está na classe contábil, que possa melhorar essa atividade, né, esse profissionalismo na classe contábil? Bom, antes de ser muito direto na sua pergunta, Valéria, eu acho que em todas as áreas da sociedade, do comportamento humano, a gente vive em direções diferentes. Você chega num momento, você não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda ou vai de forma reta. Antigamente também, a gente está falando dos grandes medalhões da contabilidade, as pessoas que você se enxergava de baixo para cima, ou seja, aquele que já tinha uma caminhada muito grande, como o meu tio, né? Mas você mesmo, né? Você mesmo, né? Eu quero abrir um parênteses, você mesmo me ensinou muita coisa lá na Meta. Olha eu. Não, é verdade, você sabe disso, né? Você lá na contabilidade, às vezes meu tio não tinha aquele tempo, né? Outras pessoas, né, de certa forma, no início, ignoraram, né? E que pouquíssimas pessoas me abraçaram como você abraçou, de ensinar como é que era a contabilidade. Chegar lá no CPD e falar assim, isso aqui tá errado, porque a gente fazia lançamento em lote, né? CPD, lembrei de CPD. CPD. O William fazia aquelas capas de lote, a contabilidade ficava o dia inteiro fazendo capa de lote, levava pro CPD, a gente digitava, levava o balancete para que fizesse essas conferências, né? Então, aquilo para mim foi Então, aquela questão de você ouvir as pessoas já numa caminhada mais avançada, hoje está se perdendo. Porque as pessoas não têm a predisposição. Claro que isso não é a totalidade, mas as pessoas não têm essa predisposição de te dar um conselho construtivo, de te dar um direcionamento e falar assim, faz isso, eu acho que seu perfil é assim, sabe? É mais ou menos assim, fala assim, olha, é o seguinte, eu faço desse jeito. Você se adequa. Né? É como se fosse uma busca solitária. E ninguém chega em lugar nenhum
em nenhuma época da vida dela, nem que seja agora, nem em pretérito, sem uma referência de pessoa ou de ensinamento. Ninguém. Todas as pessoas ouviu uma avó, ouviu um avô, ouviu um profissional que trabalhava junto, quando você estava ali começando a sua carreira profissional. Então, a gente hoje tem essa carência das pessoas fazerem um direcionamento positivo, sabe? Sem o desinteresse necessário daquilo que ela está transmitindo, sabe? Então, essa nova geração, que de 100% tecnologia, eu, de certa forma, eu acho isso muito perigoso. Porque nós que somos numa fase do analógico para o digital, de você ensinar, nós como professores, de ensinar, pedir o aluno para fazer o lançamento em diário, razão, balancete, balance, DRE no papel. No papel. E a pessoa que fala assim, não, eu sei porque o meu sistema faz. Isso traz uma carência profissional enorme. Isso é minha visão. Lá na Anhanguera eu tinha uma resistência. Eu dava, tanto eu como o Marcelo Albino. Ele dava prática 2 e eu dava geral 2, já no segundo período. Eu colocava a moçada para fazer prática mesmo. Fazia as planilhas no Excel, livro diário, razão, balancete, balanço. Aí você fazia as ocorrências contábeis como se ele tivesse munido de documento. E a grande maioria chegava para mim, professor, isso aqui é uma bobagem. Eu faço isso no sistema. O sistema já deixa pronto. Né? Quando chegava no Marcelo, ele já tinha menos resistência. Porque tinha o sistema. Mas o Marcelo dava muita coisa, né? Muita coisa produzido. Por exemplo, notas fiscais, essas coisas. Quando chegava na auditoria e na perícia, que eles tinham que auditar os trabalhos... o trabalho que a gente chamava de prática, tanto 1 como 2, aí lá no 8º período eu falava assim, agora eu entendo como é que funcionava a parte analógica com a digital. Aí eu falei assim, é isso aí, cara pálida. No dia que o sistema não te der opção de fazer o seu trabalho contábil, você tem condição de fazer ele analógico. Quer ver um outro exemplo, se vocês me permitirem? A questão do compliance. É palavra linda, né? Compliance. Eu vi muitas vezes o meu tio pegar um pedaço de papel e fazer assim. Chamava organização e método. Você lembra disso? Lembro. Ele fazia um organograma. OIM. Fazia um organograma no papel. E o cara que não prestava atenção, eu disse, presta atenção aqui. Ó, você vai fazer isso. O financeiro vai ter que ter interligado assim, assado. Você dá conta de implantar? Não. Então eu implanto. Passava 30 dias na empresa. E ganhava dinheiro com isso. Ganhava dinheiro. E funcionava. Sabe? Aí vem essa questão. Mas eu tenho que voltar à era analógica? Não. Você precisa unir o que você falou. A ciência contábil com a profissão. Com a profissão. Pois é, porque a hora que você está numa perícia, por exemplo, que você tem que periciar um determinado documento, o sistema aceita o que você lançou ali. Ué. Está correto? Né? Ou não? Aí o perito vai ter que verificar aquilo e ele tem que conhecer. Falando, esse lançamento não é assim que faz. Né? Isso aqui está errado. O sistema pôs aí porque vocês alimentaram errado. A importância, né, de conhecer o documento, saber o que é uma nota fiscal de serviço, saber o que é uma nota fiscal mercantil, unir mesmo, né, a questão da faculdade, o que está a teoria com a prática. E muitas das vezes tem um momento de aprender, de estar ali vendo e parece que deixa se perder por esse momento que nós estamos passando, porque vamos dar modo só pôr no sistema. Exatamente. E o que você, doutor, acha, o que mudou nesses últimos anos entre a relação entre contador e cliente? O que mudou? Porque tudo vem mudando, vem ficando sistêmico. Hoje nós estamos tendo reuniões, é tudo virtual, né? Quase não estamos tendo aquele contato com o cliente, né? O que mudou nisso aí, nesses últimos tempos, na sua visão, né? Tanto de fiscalização, de ética, em todo esse contexto?
Bom, eu vejo assim, essa nova safra de contadores, elas querem executar menos a escrituração contábil e buscar novas vertentes. Como, por exemplo, PBO financeiro. O contador fazer PBO financeiro é lícito? Nós podemos assumir? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você fazer a chamada recuperação de crédito nas diversas teses hoje que nós temos. Dá para você fazer uma parceria com um colega advogado ou com a banca de advogados, ofertar isso para o seu cliente, nessas várias jurisprudências, né? Que hoje a gente vive numa maluquice, que hoje muda uma coisa, outro muda outra, enfim. Eu acho que o profissional, ele quer buscar essa facilidade de ganhar honorários condizentes ou mais rápido nesses trabalhos do que com a contabilidade. Por quê? Porque, geralmente, o empresário, ele não dá valor, como eu já disse, né, não são todos, ele não dá valor naquele trabalho de escrituração contábil, livro diário, razão, balancete, balanço. E ele não entende que, dentro de uma prosperidade dele, exemplo, cresceu demais, vai precisar fazer uma cisão. Vocês que são peritos, vocês sabem, vai precisar da documentação. Sem a documentação necessária, não tem como fazer a cisão, ou a fusão, ou a incorporação. Exato. Né? Eu preciso pleitear uma linha de crédito nas instituições financeiras. Hoje, o que é que os bancos pedem? Os balancetes, o balanço, exatamente. Isso. Você tem um cliente que quer comprar uma empresa. Qual é a prudência que você tem com o seu cliente? A primeira coisa a gente analisar são as demonstrações contábeis. Me traz a relação de faturamento, me traz aqui a folha de pagamento, tirei umas certidões negativas aqui, tirei uma CNDT, que é aquela certidão lá de débitos trabalhistas, tirei. Tudo aquilo, certidão é questão de momento. Contabilidade é questão de registro histórico. Exatamente. Registro histórico. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é colocar isso na cabeça do empresário, que aquilo que ele paga de honorários já está aquele conjunto de informações. E quando ele precisar, está ali à sua disposição. Como se fosse um plano de saúde, um seguro. Você paga. Quando você mais precisa, está ali à sua disposição. Eu vejo também, e assim, muitas vezes eu falo muito isso, que a classe contábil hoje, o contador em si, o profissional, né? Contador, ele tem condições hoje de levar ao empresário relatórios, tem condições de levar, né, demonstrar para o empresário a real situação da sua empresa, para realmente chegar nesse ponto de uma tomada de decisão tão séria dessa. Né? Não é só questão de lançamento ou guarda de documento, né, que muitas vezes a gente escuta falar, mas a importância disso tudo. Não, eu tenho uma empresa, ela tem uma movimentação, e dessa movimentação, logicamente, a minha empresa ela está evoluindo ou não. E vai dar sustentação na hora que você precisar de um empréstimo bancário, você ter a contabilidade ali para poder provar que aquilo que você está declarando realmente acontece, você tem aquele patrimônio, tem aquela condição, quais as perspectivas, né? Isso é importante. Olha a época do Pronamp aí na pandemia, né? Que já saiu automático lá na Receita Federal. Aí o pessoal não tinha faturamento, tem nada. Falei, e agora? E agora? Né? Exatamente. Aí esquecer da contabilidade, esquecer de mandar nota, esquecer de tudo. Faz um faturamento aí para mim. Faz, contador. Beleza, você tá entrando, né, numa penalidade do Código de Ética. A NBCTG 01. E é interessante. Está infringindo o Código de Ética. Entendeu? Fraude. Né? E é isso que eu ia te perguntar agora. Quais são as infrações mais comuns, né, que você costuma fiscalizar, que mais acontece dentro do conselho? Vou nominar algumas. A primeira, como a gente já está falando de escrituração contábil, a falta de entendimento da composição da escrituração contábil, que é a TG 2000, se não me falha a memória agora, que é justamente o conjunto das normas, acho que é a 1001, perdão, de
das normas, principalmente das empresas de lucro presumido e real, que você fazer nota explicativa, as demais demonstrações, isso acontece muito. Contador não fazer contabilidade do Simples Nacional. Na defesa, ele fala, olha, mas empresa do Simples Nacional não precisa fazer contabilidade conforme a norma. Aonde? É um mito. Né? Não, chega muito. Aonde? Sabe? A única personalidade jurídica que não há necessidade de fazer contabilidade é o microempreendedor. A única. Outra coisa que acontece muito hoje, a questão do uso indevido do certificado digital. É uma das maiores preocupações dos nossos clientes hoje, são a questão do uso do certificado digital, né? Exatamente. Eu vou contar um caso bem rapidinho mesmo. Nós tivemos um caso no estado do Amazonas, onde chegou a mulher e a enteada. Olha, nós precisamos fazer essa alteração contratual. Tá aqui o certificado digital. Ela depositou o certificado digital e ele fez. 4 meses depois, aí chega o pai o ex-marido da enteada, da mulher, que teve lá a primeira vez, mais a enteada dela, que é filha desse rapaz. Pai e filho. Só separei da fulana, agora quero tirar ela fora. Tá aqui o certificado. O contador ali pegou e pá. Exatamente. Ele foi pá. O que aconteceu? Essa mulher entrou com processo. Por quê? Porque ele utilizou o certificado dela. Que está na confiança dele. Deu na confiança. Tal. Exato. Então, como escapar disso? Era simples ele falar assim, olha, tudo bem, você quer que faça? Então faz formalmente para mim. Fala que você está de posse do certificado dela, que ela autoriza você a fazer essa alteração contratual. Manda um e-mail simples, às vezes. Um e-mail simples que o contador manda para o cliente, salvaguarda ele num processo ético. Sim. Então, o grande problema hoje é o uso indevido ou displicente do certificado digital. Às vezes, o contador, naquele afã de não contrariar o cliente, acaba fazendo determinadas coisas. E, por fim, só para fechar, decore. Nossa. Decore. Nossa, isso é muito sério. Eu sempre costumo dizer no Conselho Federal de Contabilidade, às vezes tem colegas que não gostam que eu fale isso, mas decore, falam que decore é uma prerrogativa, né, do contador. Só que hoje o decore é uma verdadeira ferramenta de depreciação da imagem do contador perante quem vai utilizar essa decore. Porque a decore era utilizada muito naquela época, porque nós não tínhamos muita opção, né? Ou abrir a conta oficial ou não. Hoje tem banco digital. Hoje você pode fazer uma declaração de imposto de renda, né? Colocar lá uma renda que ele acha onde ele vai utilizar, o problema é dele. Mas o decore... Você está declarando, afirmando aquilo, né? O decore tem que ter ligação com o livro diário e razão. Nossa. A contabilidade, a gente estava falando da prioridade da contabilidade. Eu tiro tanto de distribuição de lucro, eu tiro tanto de prolabore. Tá bom, cadê? Onde é que está aprovado aqui? Inclusive, quando você vai fazer, pede para anexar o documento. Exatamente. Exatamente. E a grande maioria está colocando outros documentos. Tem gente que coloca só a CNH. Existe o anexo 2º da 1592, que agora passou para a resolução 1630, se não me falha a memória agora. Existe lá, no anexo 2º, prolabore. Que você tem que ter o rol de documentos. Distribuição de lucro, rol de documentos. Profissional liberal, contrato e tudo mais. Então, o contador, nessas questões, a gente chama esses profissionais de ganha com decore, só trabalha com decore. Nós temos casos de profissionais que emitem 300 decores, 600 decores, decores de R$1 milhão, 600 mil, sabe? E todos eles hoje são penalizados. Então, eu acho que o decore precisa sumir da face da terra, da legislação contábil. Eu sou um que defende isso, sabe? Eu vejo muito nessa questão do decore, assim, porque nós temos outros meios, igual você citou, para comprovar tudo, né? E isso é muito forte dentro da nossa classe, até hoje.
E com tantas mudanças, porque tem essa questão do decoro que passou por N transformações, porque a Receita tem várias informações interligadas, logicamente, né, a classe também vem se evoluindo com isso. Então, no nosso dia a dia contábil, a gente percebe que muitos contadores vêm assim, às vezes ficando desmotivados, vamos dizer a palavra, porque nós, assim, estamos tendo, assim, até nós não paramos, estudamos toda hora, todo momento, porque, assim, você dorme hoje, acorda amanhã, a Receita já mandou um trem diferente. E nós estamos nessa. Então, para finalizar, eu gostaria muito que você olhasse ali para quem está do outro lado, contasse aqui para mim, para todos nós, quem está aí do outro lado, que está desmotivado com a nossa classe contábil, tanto que ela é bonita. Eu tinha um professor que falava assim, fazia aquele negócio débito e crédito, né? Olha o tanto que é bonito na hora que fecha. É bonito demais na hora que fecha. Então, conta para nós. O que a gente pode fazer e demonstrar para quem está do outro lado, para a gente encerrar aqui, o que a gente pode motivar esse povo? Porque isso não pode desmotivar ninguém, não é? De maneira nenhuma. Isso é muito bonito, a gente poder chegar para o empresário e mostrar para ele que tem condições de alavancar a empresa dele, né? Não faz assim não, vamos fazer desse jeito. Sim. E conta aí, o que você vê que o nosso profissional lá do outro lado, aquele que já formou, aquele que está lá trabalhando há muitos anos, você, vou largar disso, que isso aqui está mudando muito. Bom, o que acontece? A primeira coisa que o nosso público que nos ouve é pensar o seguinte, falar, olha, a questão de você se atualizar todos os dias, né, é uma questão fundamental. Parece piegas falar assim, não, você tem que estudar, fazer curso. Gente, eu tenho por hábito à noite, e eu passo isso muito para os meus filhos. Igual a questão do Davi, vou dar um exemplo do Davi. O Davi, eu falo assim, Davi, eu estudo alguma coisa de curiosidade por 1 hora à noite. Eu vejo um vídeo, eu leio alguma coisa, leio um artigo, alguma coisa. Uma opinião de alguém que faz sentido, a opinião de outro que não faz muito sentido, mas dá para você fazer o contraponto. Então, e a internet está cheia de opiniões aí, sendo elas benéficas ou não. Então, eu estudo sempre um pouquinho de cada coisa. E também estudo a questão da contabilidade. Então, assim, a atualização, o saber é muito importante. A segurança de passar essa informação é fundamental. Hoje as pessoas, elas vêm... O nosso cliente, ele vem cada vez mais desinformado, não porque ele é desinformado, é porque a quantidade de informações que outras pessoas passam para ele, sabe? Aí ele desemboca nos profissionais da contabilidade e fala assim, isso aqui é verdade mesmo? Aí você fala assim, é verdade. Vou te falar por que é verdade. Isso, aquilo. Então, é prazeroso você ver o cliente falar assim, poxa, o meu contador me deu a informação correta e eu coletando informações de outras fontes, e eu poderia muito bem vir aqui e consultar, sabe? Outra coisa importante, a classe contábil só cresce. Nós somos hoje mais de 500 mil profissionais, mais de 30 mil, né, entidades contábeis. Contador nunca vai ficar sem emprego, em absoluto. Nós estamos com a escassez de mão de obra. Existe uma pegada hoje, que é a questão de quarteirizar departamento pessoal, escrita fiscal, contabilidade. Por quê? Porque você não encontra a toque de caixa esses profissionais. Esses profissionais, eles eram mais presentes porque nós tínhamos os técnicos em contabilidade. Os técnicos, eles nutriam essa mão de obra operacional. Hoje já não tem, então a pessoa sai da universidade e fala, não, eu quero ganhar 10 mil reais. Aí bate na sua porta lá, você está precisando de um auxiliar contábil, não, eu quero ganhar 10 mil. Você não tem condições de faturamento. Às vezes você não tira 10 mil de prolabore. Exato. Entendeu? Isso mesmo. E a pessoa... Então, assim... Ou senão você fala, não, mas eu sei fazer. Você pergunta, você sabe fazer isso? Você entende? Sei. Aí na hora que você põe lá pra fazer... Não sei. E eu acho que com essa mudança agora também da legislação,
vai sim faltar profissionais para que possam... não tenha dúvida. Né, essa mudança. Tem que fazer os dois sistemas agora. Eu falo, Willy e Valéria, que nós, profissionais das antigas, nós vivemos esses dois mundos, da virada da era analógica para digital, nós vamos ser valorizados cada vez mais. Porque nós somos detentores, nós vivemos nesses dois mundos. Essa moçada que está aí no mercado, que está vindo, eles estão vivendo o mundo da era digital, de ir nesses eventos lá desses coaches contábeis, né? Ir lá ver a palestra lá do tal do contador revoltado, né? E outras figuras aí. Nada contra eles, mas eu acho que eles vendem uma ilusão contábil que não existe. Fala assim, meu amigo, você precisa ser rocha, ao invés de ser uma pessoa flexível. Legal. Sabe? Você precisa ser rocha para encarar um cliente e falar assim, olha, recebi um auto de infração de R$1 milhão. Você tem como resolver. Ah, não, eu tenho um advogado aqui, vou quarteirizar para um advogado, para outro advogado, para outro advogado. Meu amigo, às vezes o problema está ali. Você pode ganhar dinheiro ali. Pela sua vivência, pela sua experiência. Então, não há cenário de descrença. Outra coisa, para finalizar, a maioria dos nossos colegas reclamam das obrigações acessórias. Não. DCTF, web, enfim, REINF. Gente, isso é um nicho de mercado para a gente. Essa é uma prerrogativa que não está lá na resolução, que é 1710. Lá não está. Mas isso é uma prerrogativa. Isso é um motivo para que o profissional, o empresário, procure um profissional da contabilidade. Sabe? Eu tive um caso agora, semana passada, chegou uma senhora lá para mim. Mas eu acho que nós vamos ter que ouvir esse caso na próxima? Na próxima. Então, mas porque eu tem uma pergunta ainda. É porque aqui o pessoal tá ali, ó. Um segundinho. Então, tá, mas só uma pergunta, professor. Você, como conselheiro da Câmara de Fiscalização, a fiscalização do conselho é vista como um bicho-papão. Nós temos medo. Você chega lá no meu escritório, todo arrumado assim, bonitão, grandão e tal, já vou ficar com medo, falando, lá vem problema para o escritório. Como que você acha que podemos mudar essa visão da Câmara de Fiscalização? Né? Porque eu vejo escritórios que falam, nossa, eu gosto de ser fiscalizado. Né? Como que é isso? Tem isso mesmo? Como que nós podemos mudar essa visão? Não, olha, os nossos colegas contabilistas, eles precisam entender o seguinte, o nosso ordenamento legal, que rege a nossa profissão, é pequena. Não é um código civil, não é, sabe, não é uma tertúlia enorme, não é assim. É a resolução 1603, que é pequena, que é a 1592 lá, que mudou agora, que é da Duque Decore, é as NBC TG01, que é o Código de Ética, é a TG 2002, que é das entidades filantrópicas. Então, assim, é um grupo reduzido e coisas pequenas que o contador precisava ler pelo menos uma vez na vida. E aí, se por um acaso a pessoa tem dúvida, se ela for lá no Conselho Regional de Contabilidade, vamos falar aqui da nossa casa, bater lá na porta e falar assim, olha, eu tenho dúvidas, o que eu posso infringir se eu fazer uma demonstração contábil errada, se eu emitir um decore, se eu ferir o código ético, eu posso fazer uma propaganda? Eu posso colocar num panfletozinho, isso acontece muito lá também, o método contabilidade, o melhor escritório de Goiânia. Você pode publicar aquilo? Não pode. Sabe? Então, assim... O menor preço. O menor preço. Então, se você bater um papo de 30 minutos com o fiscal lá do conselho, ele vai te dar essas orientações. Sabe? Como se você estivesse indo para um médico e falar assim, doutor, me fala, eu sou diabético, eu tenho problema assim, sabe? O que eu devo fazer para eu não agravar a doença? Assim, assado. Você sai de lá, você vai ter vida longa. Você não vai receber fiscalização nunca. E quando receber, você vai estar lá. Você está cumprindo o ordenamento legal do conselho. É muito simples.
Weber, é um prazer enorme, mesmo, compartilhar com você tantas experiências, né, que você trouxe aqui para nós nesse nosso bate-papo de hoje, não é mesmo, William? Nossa, eu fiquei Passou maravilhado. rápido, né? Não, passou rápido. Nós gente. temos tantas coisas para falar aqui, mas não, o eu assunto... nem virei aqui. Pois é, o assunto é tão importante, tão assim, de valor, cria valor para a nossa classe. Né? E eu acredito que os nossos ouvintes, os internautas, vão estar maravilhados com isso, vão querer um novo podcast com o senhor, né, para poder complementar aqui, falar das entidades, né, do Conselho de Classe, falar de tudo, porque foi de grande importância, de grande valia, e eu acredito que agregou valor, sim. Tá? Eu estou muito feliz de receber o senhor aqui. Tá? E eu estou falando senhor, ele é mais novo do que eu, mas é uma pessoa que eu admiro muito, é um profissional que vocês viram aí respeitado, respeitadíssimo, né? Conhecido em todo o Brasil na área contábil. Bondade a então, sua. eu tenho muito a agradecer. Ele costuma me chamar de tio William, né? Mas na realidade ele é primo da minha esposa, da Valéria. Nós trabalhamos muito e isso é um carinho que nós temos um pelo outro. Né, Werbert? Então, chama-se tio William com muito carinho. Isso, nós trabalhamos juntos, né, na minha época de auxiliar de contabilidade também, lá com o tio Vanderlei, que era dono da Método Contabilidade. Então, assim, foi um prazer te receber aqui. E tantos nomes que você trouxe aqui, Edson, Alcedino e vários outros, né, Sucena, tudo isso aí vem engrandecer a nossa classe. Tá? Werbert, muito obrigado. Foi um prazer. Tá? Espero revê-lo aqui novamente. Não, tá? Eu venho com todo prazer. Com certeza. Todo prazer. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Façam seus comentários. Tá? Mande os coraçãozinhos. Se inscrevam no canal. Estou aguardando, pessoal. Um abraço.